Pessoal, boa noite. Aconteceu algum problema com a minha conexão. Vou colocar a doutora Thaísa aqui agora, para a gente dar continuidade. Gente, desculpa, não sei, acho que caiu a conexão aqui da minha internet. Você estava ficando travada, ô Virgínia. Ah, então deve ter sido isso. Foi Eu não por sei se... isso. Deixa eu ver se a Thaísa já entrou aqui. Toda hora você estava ficando travada. Acho que foi por isso. Ai, tomara que tenha melhorado agora. Tá Vai sim. melhor? Vamos esperar um pouquinho, né? O pessoal entrar. Ó, Santa Mônica. Vamos ver. Eu tô convidando ela, Thaísa? mas com você também foi assim, demorou um pouquinho a entrar. Aham. Agora foi. Ai, que Voltei. bom. Gente, desculpa, eu acho que como eu iniciei, eu acho que aconteceu alguma coisa com a minha internet e parou tudo aqui. Você estava ficando travada. Agora é Thaísa, mas acho que vai dar agora. Vamos esperar a Thaís, então, agora. Thaís, você tá ouvindo a gente? Pessoal, então, para quem entrou agora, olha lá, a Thaís caiu. Para quem entrou agora, a Thaísa estava falando um pouquinho para a gente sobre a importância do diagnóstico e Precoce. exatamente, de como tudo isso pode acontecer. Olha lá, deixa eu tentar colocar ela novamente. Tô chamando. Agora foi. Agora foi. Isso aí. Deixa Tá eu me ouvindo, colocar. Thaísa? Gente, olha o filtro da minha filha. Senhor amado, que negócio dela. Como é que tá isso? Gente, Eu não tô boa nem enxergando. noite. O pessoal tá entrando de novo aí. Aconteceu um problema com a minha internet. Eu acho que acabou acontecendo com a da Thaísa também, acabou travando. Mas a gente vai dar continuidade à nossa live do Outubro Rosa. E Thaísa, pode continuar, que você já estava falando de diagnóstico, né? Isso, aí eu tava falando do diagnóstico precoce, né? De que o único método que comprovadamente diminuiu as mortes, né? Diminuiu o número de mortes pelo câncer de mama foi a mamografia. Então, a mamografia é fundamental porque a gente quer descobrir aquele câncer antes dele se mostrar clinicamente, antes dele virar um nódulo, né? Antes da mulher perceber alguma alteração da mama dela. Então, é fundamental de que as mulheres, principalmente após os 40 anos, façam anualmente a sua mamografia. Eu falei também de que não existe ligação, de que não existe isso, gente, que mamografia causa câncer de tireoide, tá? A mamografia é um exame seguro que pode ser feito anualmente em mulheres após os 40 anos. Antes dos 40 anos, existem algumas indicações, né? Mas após os 40 anos, anualmente toda mulher deve fazer a sua mamografia como prevenção, é um método preventivo de câncer de mama, porque a gente descobre no começo, quanto mais no começo a gente descobre, menos invasivo vai ser esse tratamento. Então, E maior chance de cura, né? maior é a chance de cura, né? Maior é a chance de cura e menos vai precisar de quimioterapia, as cirurgias vão ser menos invasivas, né? A abordagem da axila, que a gente vai falar um pouquinho, vai ser menor. Então, o benefício, gente, é gigantesco. Não existe malefício da mamografia. Então, assim, não se justifica que as mulheres não façam as suas mamografias, tá? Então, A a mesma primeira importância que tem do preventivo, né, Thaísa?
Como a gente já tem o costume de fazer o preventivo desde adolescente, Isso mesmo. a partir dos 40, a mamografia tem que entrar nessa rotina, né? Entra na rotina, exatamente. E como existem fake news sobre isso, né, gente? Então, hoje mais cedo a gente estava conversando isso com a Thaís, inclusive, sobre essa... Honestamente, eu não sei porquê, né? Mas essa onda de dizer, não precisa de mamografia igual, né? Muita gente não acredita em vacina. E eu nem digo vacina da Covid, mas vacinas clássicas, que existem há dezenas de anos e as pessoas... Ainda existem pessoas que não consideram as vacinas seguras e válidas, sendo que a gente tem... Tem uma pergunta tempo, né? aqui, Virgínia, ó. E para mulheres com menos de 40 anos, qual exame fazer como prevenção, Thaísa? Não precisa de fazer de método preventivo antes dos 40 anos, a menos que essa tenha um histórico, né, de câncer de mama na família, de parente de primeiro grau que teve câncer antes dos 40 anos, né? Isso é importante. Antes dos 40, não é assim, minha avó teve câncer de mama aos 80 anos. Então, eu tenho que fazer mamografia antes de 40? Não tem. Então, não tem um método preventivo. O que a gente usa? O exame das mamas, o autoexame das mamas. Exame clínico. Isso. Ele não é um método preventivo, assim, né? Mas é um método que faz o diagnóstico. Ele não substitui a mamografia, né? Isso que eu queria dizer. Ele não substitui a mamografia e o exame, ele não substitui o exame feito pelo médico, feito pelo ginecologista ou feito pelo mastologista. Mas o que é importante? Eu li isso em algum lugar e eu levei isso para a vida, né? Que eu falo para as pacientes. As mulheres têm que ter consciência mamária. O que é isso? Ter consciência de como a sua constituição mamária. Então, as mulheres têm que se conhecer. E só vão se conhecer tocando a sua mama. Por quê? Porque qualquer alteração que aparecer, aquela mulher que se conhece falou, opa, isso daqui não era assim, tá estranho. E aí vai a ajuda. Então, aí corre para o ginecologista, né? Para começar. Corre para poder investigar. Às vezes não é nada, né? Mas é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Então, a mulher deve sim palpar. Esse exame clínico das mamas, ele deve ser feito fora do período menstrual, porque no período menstrual a mama fica mais dolorida, fica mais engurgitada, né? Por conta dos hormônios. Então, isso deve ser feito fora do período pré-menstrual e fora do período menstrual. Não tem que fazer... Excelente ponderação, Thaísa, porque quantas vezes a gente não já recebeu alguém no consultório desesperado porque se conhece, se cuida e tá lá naquele período pré-menstrual e sente alguma coisa. Isso já aconteceu comigo. Posso falar por experiência própria. Então, o nosso corpo, ele passa por transformações, especialmente transformações hormonais, e isso faz sim o nosso corpo modificar. E a mama não é diferente. Né? E a mama, mais uma vez, a anatomia dela também, né, Virgínia? Já é com alguns nódulos. Uma vez eu li isso também falando, que a nossa mama é como se fosse uma montanha, né? Então ela já tem uns nódulos. Então as próprias glândulas podem confundir, né, na palpação. Muito, muito. Por isso que é importante a mulher conhecer. Se a mulher palpa é sempre daquele jeito, sempre foi daquele jeitinho, ela sabe que aquilo daí ali é a constituição mamária dela, né? Ela local exato, né, Thaís? Tem até um desenhozinho, ó, aqui, que fica fácil de ver. É bem legal, né? Porque, muito na verdade, legal. Isso aqui é um corte da mama. E aí a gente consegue ver como tem várias glândulas aqui dentro. Certo? É porque vocês, se tivesse como passar a mão, eles fazem até em alto relevo. São porque montanhas. as glândulas formam pequenas montanhazinhas. Então, é mais ou menos isso. Quando você se conhece habitualmente, qualquer alteração, mesmo que você não precisa ser médico, não precisa ser especialista em mama, mas você vai perceber que tem alguma coisa. E aí, a Cláudia fez uma pergunta que eu acho tão interessante. Muito legal. Cada dia que passa, isso está mais vívido nos nossos consultórios, eu tenho certeza que no de vocês também,
que ela fala assim, por isso é tão importante fazer análise genética para quem tem história familiar com câncer para pessoas mais jovens, né? Ela até colocou aqui 40 anos, mas na verdade, até pacientes com mais de 40 anos, dependendo do histórico familiar e dependendo do tipo histológico, então às vezes um tumor, por exemplo, triplo negativo, a gente já tem indicação de fazer a avaliação genética. Inclusive a gente tem, né, nos nossos serviços onde a gente trabalha, no SECOM, a gente tem uma geneticista, a doutora Terezinha, muita gente conhece, maravilhosa, que ela dá toda essa orientação. Inclusive, muitas vezes a gente consegue fazer o teste pelo convênio. Então, tá, né, a cobertura do teste é feita pelo convênio, o paciente não precisa pagar particular. Claro que são os casos indicados. Então, sim, é específico. Então, sim, Cláudia, é muito importante essa avaliação genética em casos indicados. Assim, num cenário que a gente tivesse dinheiro sobrando, que dinheiro não fosse problema, seria bom se todo mundo pudesse fazer, mas isso não é obrigatório, isso não quer dizer que a vida da pessoa dependa daquele teste. Mas em casos específicos, o teste pode sim mudar a história natural da doença, a história da paciente e muitas vezes a história da família. Porque aquele teste alterado vai levar a testar irmãos e pode prevenir diagnóstico de câncer em irmãos, mãe, filhos, né? Isso. Exatamente. E aí tem uma... Deixa eu até continuar, que já estou adorando, né? Cheio de perguntas. Tenho 46 anos, preciso fazer? Só fiz uma vez. Sim. Thaís é a melhor pessoa, né, Thaís? Responde aí pra gente. Após os 40 anos, anualmente, todas as mulheres devem fazer a mamografia. Você está com 46 anos, você tinha que ter 6. Isso aí. Você está 5 anos atrasada. Fazer o exame e levar para o médico ver, né, Thaísa? Porque quantas vezes eu falo, doutora, mas eu fiz, só que eu não busquei. Agora, na pandemia, eu ouvi demais isso, porque de repente os serviços fecharam, muitos lugares, a gente sabe disso. A pessoa não teve mesmo acesso. Ou eu não retornei ao médico também, né, Virgínia? Eu fiz o exame e não voltei para o meu ginecologista para mostrar o exame. Exato. Tem outra pergunta, ó. Minha mãe teve câncer de mama e sou a 4ª filha cometida. Olha só, isso aqui foi a Magda. É fantástico. Isso que a Magda está falando é a história natural da doença, especialmente quando a pessoa tem algum histórico um histórico de mutação. Mas muitas vezes não tem mutação. A pessoa não tem mutação, mas tem um histórico familiar importante. E aí isso já é um alerta pra gente. Por isso é tão importante. Alerta. Porque muita gente está preocupada com a mutação de câncer hereditário. O câncer hereditário é de 5 a 10% do total de câncer, né? A maioria não tem ligação genética. Na maioria não. É a minoria, né? É claro que cada vez mais a gente está vendo, cada vez mais a medicina está, né? Essa parte de genética está evoluindo, né, Thaís? Está evoluindo. Mostrando cada vez outros, né? Outros genes mutados. Mas ainda é a minoria, né, gente? A grande maioria é... E aí, uma coisa que eu acho tão importante, eu falo isso, às vezes as pacientes ficam bravas comigo, porque elas ficam tão preocupadas com o histórico familiar, e o histórico familiar é algo que a gente não muda de pai nem de mãe. Mas fatores de risco muito mais importantes do que histórico familiar são negligenciados, como, por exemplo, atividade física, uma alimentação saudável. E aí eu digo, você está tão preocupada em fazer um teste que muitas vezes nem está indicado. E cadê que está indo na academia? Cadê que está caminhando? Ai, doutora, esse negócio de caminhar é sempre assim. Eu tenho certeza que todos vocês ouvem. Mas eu já faço minhas atividades em casa, né, Virgínia? Isso, Érica. Isso daí eu acho fundamental falar. Muito importante, porque a questão do fator de risco tem aqueles, exatamente como você disse, tem aqueles fatores de risco que não são modificáveis, né? Que é a história, o câncer de mama hereditário, é aquela paciente que teve a primeira menstruação antes dos 12 anos, né? Menopausa tardia, que tem a ver com exposição hormonal, mas tem aqueles fatores que dependem da mulher, que são os fatores modificáveis. E que,
os estudos já mostraram que 30% dos cânceres de mamas, eles poderiam ter sido evitáveis se as mulheres tivessem mudado o hábito de vida, que é o Gente, tabagismo, um o álcool, terço. Olha isso. Um muita terço. coisa, muita coisa. E é muita coisa que a mulher pode fazer por si própria. É o tabagismo, o alcoolismo, o sobrepeso e a obesidade, O a sedentarismo. né? A alimentação rica em gordura, rica em ultraprocessado, industrializado, carboidrato, a falta de atividade física, isso tudo aumenta as chances de você ter câncer. Isso são os fatores modificáveis. Você pode mudar isso e diminuir isso, a chance de ter câncer de mama. Aqueles que não são modificáveis, a gente não pode fazer nada. Mas esses todos são modificáveis e diminui a chance com uma alimentação saudável, uma alimentação orgânica. Eu falo, né, para as pacientes, tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus criou, que veio da terra, pode comer à vontade. Agora, tudo que o homem fez, a gente tem que ficar com o pé atrás, que compra na prateleira do mercado, tá pronto, põe no micro-ondas, isso tudo é veneno. E para todas as doenças crônicas, né? Não só o câncer, não só o câncer de mama. Para todas as doenças crônicas, diabetes, Então, na verdade, o benefício vem para outras doenças também, como você está dizendo, né? Não é só para câncer de mama. E assim, parece que é uma fita agarrada, né? Eu já ouvi isso, inclusive, doutora, você fala sempre a mesma coisa. E eu vou continuar falando, porque é o meu papel, é o nosso papel de trazer a importância de coisas gratuitas, né? E uma forma da gente começar a mudar esses fatores, né, que a gente consegue alterar, é iniciando com atividade física, né? E atividade física não pode ser aquela atividade, mas eu já faço bastante coisa em casa, eu ando muito a pé para fazer minha rotina diária, mas não. A atividade física, ela tem que ter uma rotina e ter uma intensidade moderada para a gente conseguir ter os benefícios dela. Senão a gente vai estar passeando no shopping, né? Eu sempre falo, tem que acelerar o coração. Se o coração não ficar acelerado, não é atividade física. É isso aí. É a única forma da gente alterar esses fatores, né? E a gente pode começar devagarinho, né? Devagarzinho, não subindo uma maratona. Não, ninguém consegue. Principalmente quem está durante tratamento, né, Virgínia? A gente conversa isso muito com os pacientes. Mas eu nunca fiz atividade física. Ótimo, mas a gente pode começar. Começa caminhando ao redor do bairro onde você mora. Daqui a pouco você aumenta o seu percurso. Isso não é somente também para quem está em tratamento. Todos nós devemos, né? Começar investindo nisso, numa boa atividade física. Gente, então agora que eu acho que a gente falou bastante sobre a importância dessa modificação de estilo de vida, que eu acho que todas nós aqui tentamos fazer no nosso dia a dia, que não é fácil, que é corrido, a gente sabe disso, né? Enfim, mas aí eu acho que a gente podia voltar para a pergunta da Tayana Gomes. Ela falou, sou BIRADS 3. Posso me preocupar? Preciso me preocupar? Não. E aí, doutora Thaisa? Mas não explica bem isso aí. Não precisa de se preocupar, mas precisa de acompanhamento. O BIRADS 3 é uma alteração provavelmente benigna, né? 90% dos BIRADS 3, eles são alterações benignas. Mas para a gente confirmar de que tem, quer dizer, confirmação é só com biópsia, né? Mas para a gente ter mais certeza, mais tranquilidade de que aquela lesão é BIRADS 3, a gente acompanha num período de tempo menor que um ano. Então, geralmente, o BIRADS 3 é um nódulo, por exemplo, que a gente acompanha em 6 meses. A gente repete esse ultrassom em 6 meses. Se ele mantiver com o mesmo tamanho, com as mesmas características, ele não for alterado, continuar a mesma coisa, a gente não se preocupa muito, continua acompanhando mais uma vez por ano. Então, a chance de ser alguma coisa é muito pequena. Então, assim, BIRADS 3 é para você prestar atenção e não esquecer de fazer o acompanhamento. Mas não é para ficar com medo e preocupada.
E lembrando que um BIRADS 3, né, dado o laudo por uma médica de confiança, uma médica que é dedicada, que a gente saiba que o exame é de confiança, ela olhou aquele nódulo e se ela classificou ele como BIRADS 3 é porque ela tem quase certeza, né? Ela sabe que a chance dele ser benigno é muito alta. Então, ao contrário do Papa Nicolau, né, do preventivo, como a Érica muito bem associou com a mamografia, já que esses dois exames devem fazer parte da vida de toda mulher, ao contrário do Papa Nicolau, quando vê lá classe 3, tem um outro significado, um BIRADS 3 nada mais é do que uma observação mais de perto. Eu acho que isso resume bem. Desculpa, pode falar. Ah, não, acho que foi outro barulho. Então, aí, agora que a gente falou um pouquinho do BIRADS, inclusive tem super como a gente falar muito sobre isso, mas para a gente dar continuidade, eu queria só responder essa última pergunta, porque eu tenho certeza que isso aqui é dúvida de muita gente. Como nossas emoções /psicológico afetam no diagnóstico? Então, eu não sei dizer como afeta, mas o que eu posso dizer é que afeta. Mas não necessariamente que o diagnóstico vai acontecer por causa de um problema. Ah, eu tive câncer porque eu me separei. Não é, a gente não tem como provar isso. Eu assim, com certeza, a Thaís e a Érica têm histórias para contar, eu também tenho, de coisas que a gente acha que pode ter, né, algum relacionamento. Por exemplo, uma mãe que perdeu um filho, teve um sofrimento muito grande, e a gente sabe disso, a gente vivencia isso, mas a gente não pode falar que a doença veio por causa disso. Agora, uma pessoa que está sofrendo, não importa a razão, ela tende a não ter autocuidado. É muito difícil você ver uma pessoa que está sofrendo e ela tá comendo saudável, fazendo atividade física, vivendo de maneira leve, fazendo, sabe? É muito difícil porque ela tá sofrendo. Acaba então, virando uma bola de neve, né? Acaba que o Exatamente. sofrimento vai trazendo a mais sofrimento, né? Exatamente. Não procura seu médico para fazer até mesmo um exame clínico, né? Para fazer seu exame de rotina. Um psiquiatra, um psicólogo, a gente... Então é muito importante. Então, é muito importante ter uma equipe para acompanhar. Então, conversa com seu ginecologista, não deixe de ir à sua consulta, pelo menos anual. Ou procura uma equipe interdisciplinar que possa te acompanhar se você passou ou está passando por algum trauma familiar, né? Ou até mesmo uma perda, porque com certeza é a nossa rotina do consultório, não é isso, Thaís e Virgínia? Sem dúvidas. Isso mesmo. Isso. Com certeza. Mas aí, agora, gente, eu vou só para a gente dar continuidade, a Dani colocou o que aconteceu com ela, fez o exame e não voltou. Infelizmente, a gente sabe que isso é muito mais frequente do que a própria Dani pode imaginar. Isso é realmente muito frequente. E a gente está aqui para isso, é para dizer, gente, por mais que a gente tenda a deixar a rotina passar por cima da gente, a gente não fazer o que a gente precisa, estamos aqui para lembrar de passar, se possível, né? De a gente procurar ajuda, de a gente fazer as coisas que devem ser feitas. E aí, só para complementar, a Magda perguntou, a Magda falou que tem, acho que 4 pessoas da família dela que tinham câncer, a mãe, enfim. Se é caso de procurar um geneticista, com certeza sim. Com certeza sim. E a geneticista que vai avaliar e vai saber se é indicada o teste propriamente dito. Mas a consulta com a geneticista, de fato, é primordial num caso como esse. Isso aí. Tem mais uma pergunta, Virgínia. A reposição hormonal aumenta a chance de câncer de mama, Thaísa? Gente do céu! Isso também, né, já foi muito discutido, né? Reposição hormonal. Mas realmente os estudos mostraram, né, que a terapia de reposição hormonal por mais de 10 anos, alguns falam 5 anos, né, pode aumentar o risco de câncer de mama, sim. O que não contraindica o uso de terapia de reposição hormonal. O que eu falo cada caso é um caso. O que eu falo para as pacientes é o seguinte, né, quanto à menopausa. Tem sintomas de menopausa, né,
piora da qualidade de vida por conta dos calorões, tem piora da qualidade de vida por conta da secura vaginal, pele seca, o sono ruim. Essas pacientes sintomáticas, eu prescrevo a terapia de reposição hormonal. Não tem por que não fazer, ficar sofrendo com sintomas da menopausa, porque acha que vai ter câncer por conta da reposição hormonal. Não é isso. Agora, aquelas pacientes que não são sintomáticas, que passam, existem mulheres que não sentem nada, não tem calorão, não tem secura vaginal, não tem alteração do humor, essas pacientes eu não prescrevo. Eu não prescrevo essa terapia de reposição hormonal. Mas aquelas que usam, né, que tem benefício, que tem melhora na qualidade de vida, o que elas têm que fazer é fazer o acompanhamento, né, rigoroso, anualmente, não tem que fazer menos de um ano porque está usando hormônio. Tem que fazer o acompanhamento com o ginecologista com seus exames anuais, né? Não pode deixar de fazer. É exatamente isso, Thaís. E que essa pergunta é assim, eu considero a pergunta de $1 milhão, porque a gente sabe, a gente tem um monte de estudo, mas jamais a gente pode dizer assim, fiz reposição hormonal por ter câncer. E tive câncer por isso, né? Isso é muito até grave, eu considero isso muito grave, porque terapia hormonal é um tratamento, e muitas vezes é o tratamento que vai mudar a história daquela paciente na menopausa, porque ela não dorme, ela perdeu a qualidade de vida dela, né? Com o marido, e vai mudar completamente. Ela vai se sentir uma pessoa muito mais saudável, melhor. E isso talvez evite, sim, dela ter uma doença mais grave. Ao contrário do que se ela ficasse lá sem a reposição hormonal, mas vivendo mal, sofrendo, se alimentando mal, comendo mal, dormindo mal, tudo ruim. Então, definitivamente, a gente... Pode falar. É diferente daquela mulher que foi diagnosticada com câncer de mama fazer a reposição hormonal. Aí é contraindicado. A gente contraindicação absoluta. Exatamente. Contraindicação absoluta. E, inclusive, isso é uma dúvida que é muito frequente, inclusive nos tumores não hormonais. Então, ai, doutora, mas meu tumor não tinha receptor de hormônio, porque a gente explica, né, para o paciente o tipo de tumor e tudo mais. Mas então, por que, se meu tumor não tinha receptor de hormônio, por que você está me dizendo que eu não posso? Não pode. Porque aumenta e muito a chance de ter um tumor hormonal. A gente sabe disso. Então, isso não é nem discutível. Isso é indubitável. Contraindicação. Sem dúvida. É contraindicação absoluta. Exatamente. E aí, eu tô achando o máximo, porque a gente fez um planejamento, mas tá tendo tanto... E saiu tudo do script. Então, tem uma pessoa aqui com saudade da Érica, a Nath, mas a Celi Mondoni, minha amiga de infância, ela perguntou, não sei se já falaram, mas o silicone atrapalha a realização da mamografia e os seus resultados? Vou deixar essa pra Thaísa. Não atrapalha. A gente tem manobras, né, que a gente faz para quem usa o silicone. Existem manobras na mamografia, que é a manobra de Equilande, né? A gente empurra a prótese lá para trás e aí faz a mamografia só do tecido mamário e depois tudo junto, que isso não diminui a eficácia da mamografia por causa do silicone, não atrapalha. Ótimo. E isso é tão importante, né, Thaísa? Porque eu já ouvi, gente, a gente ouve cada coisa. Ah, não, eu parei de fazer porque eu botei silicone. Falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Doutora, mas meu silicone custou R$20 mil e se estourar lá na máquina? Ou então, porque dói muito, doutora. Eu ouvi falar que dói muito fazer mamografia com silicone. Isso aí. Gente, nada é o risco-benefício. Nada disso é verdade. A dor é momentânea. Dói com silicone, dói sem silicone. De qualquer jeito. Ela é imprensada na máquina. Não tem como falar que mamografia não dói. Mas não, é o exame de rastreio, né, Virgínia? Como nós já falamos no início. Desculpa. É o exame de rastreio, como já foi falado no início. Então não tem para onde ir. Não tem muito para onde correr. Mas e aí vem aquela pergunta, mas e se eu fizer ultrassom? Ultrassom não dói. Posso fazer ultrassom? Até pode, sim, indicado, mas não substitui a mamografia. Não. Com certeza. Isso aí. Né, eu falo para as pacientes que a gente vê a areinha, que são as microcalcificações. Essas microcalcificações, quando agrupadas, né, com certa característica,
elas são o início, podem ser o início do câncer. É isso que a gente quer ver lá na mamografia. E o que a ultrassom não vê, né? Não mostra. A ultrassom só vê nódulo, cisto, não vê microcalcificação. Não vê microcalcificação. Então, não substitui. A ultrassom complementa a mamografia, né? Naqueles casos de mamas densas. Todo mundo pergunta isso. Mamas densas, aí a gente complementa com a mamografia quem tem mama densa. Isso mesmo. E aí a Cláudia falou, né, que eu não sei que puxão de orelha é esse, porque eu brigo tantas vezes, reclamo tanto, que eu nem sei de que puxão de orelha é esse. Mas tudo porque a gente quer que vocês vivam da melhor maneira possível. E aí a Jajá colocou que gostaria de saber se os refrigerantes podem causar câncer. Olha, eu não sei te dizer exatamente se tomar refrigerante é cancerígeno, mas o que eu posso te dizer é que refrigerante tem muito conservante, e conservantes, sim, são substâncias que podem levar ao desenvolvimento de câncer, principalmente com o abuso, né, o uso frequente, em grande quantidade. E uma outra coisa é a quantidade de açúcar, gente. Refrigerante, eu posso dizer assim, com paz no meu coração, que eu tenho 3 anos quase que eu parei de tomar refrigerante, por saber a quantidade de açúcar e a quantidade de conservante que tinha, e de como eu me sinto orgulhosa, porque eu adorava tomar uma Coca-Cola. E hoje eu consegui substituir, eu tomo água com gás, inclusive eu tô com uma aqui na mão, que é uma coisa que me fez perceber, assim, eu não sinto tanta falta, e me ajudou, porque pelo menos eu não tô tomando aquela quantidade de açúcar e conservante. Então, são assim, os fatores de risco controláveis, né, que a gente estava conversando. Exato. E refrigerante, Então, né, serve pra quê, né? Pra nada. Pra nada. Pra nada. Bebe água. É uma reeducação alimentar que todos nós temos que nos acostumar para a vida, não é? Não é só durante o tratamento, não é durante 1 mês, 2 anos depois do tratamento, é para a vida. Exatamente. E aí a Jajá até complementou que verdura tem agrotóxico, produto industrializado tem conservante, então não tem jeito. Eu não concordo, Jajá. Eu acho que sempre tem um jeito. E o jeito é minimizar risco. Dizer assim, mas esse mundo aí, a doutora tá falando o quê? Que eu só posso comer coisa natural? Não, a gente não consegue fazer isso o tempo todo. É o equilíbrio. Muitas vezes o dia tá tão corrido que você vai lá e vai pegar alguma coisa da prateleira. Mas sempre que você tiver possibilidade de escolha, você tentar escolher algo que seja natural. Não é sempre que a gente consegue, mas às vezes a gente consegue. E se nessa vez que a gente conseguir, a gente escolher, aquilo vai se tornando um hábito. Tudo sem muito radicalismo, né, Exatamente. Virgínia? A Olivia, a nutricionista que nos acompanha, também fala muito isso. Tudo sem muito radicalismo, é equilíbrio na vida, né? Isso aí. Bom, aí agora eu acho que a gente, aproveitando a pergunta da Luciana Lu, nossa analista de relacionamento lá do Hospital Santa Mônica. Obrigada, Lu, por estar aqui vendo a gente. A Lu, né, super ativa, cuidando dos pacientes lá do Santa Mônica e do SECOM. Ela fala assim, doutora Érica, fala um pouco sobre a dificuldade de algumas pacientes de movimento no braço onde foi operado. Aí, antes da Érica falar, eu queria que a Thaísa falasse um pouco sobre o tratamento cirúrgico, que daí a gente entra nesse ponto. Vai lá, Thaísa. O tratamento cirúrgico, né, ainda hoje, né, entre nós mastologistas, a gente fala assim, vai chegar um dia que a gente não vai mais operar câncer de mama. É o que a gente acha, porque os remédios quimioterápicos, né, eles estão cada vez melhores. Então, pode ser que um dia a gente trate câncer de mama só com remédio. Mas hoje não é ainda essa realidade. Então, o tratamento cirúrgico, ele é preconizado na grande maioria das vezes, né? E o tratamento cirúrgico, ele vai consistir ou tirar o pedacinho da mama onde está doente, que a gente chama de quadrante, né? Aonde está localizado, ou retirar a mama toda, que é a mastectomia. A mastectomia também pode ser subcutânea, né? Que a gente fala como se fosse quando a gente chupa uma laranja e aí come toda a laranja assim por dentro e fica aquela casca. A mastectomia subcutânea. Isso. A gente tira todo o tecido mamário, mas mantém a pele, a areola e o mamilo. Isso esteticamente, né, para depois fazer uma reconstrução, fica muito bom.
E também tem a abordagem da axila, né? Que o primeiro lugar que as células do câncer, eles drenam, são para os gânglios de debaixo do braço, que são os linfonodos. Então, na hora da cirurgia, a gente analisa, a gente faz uma biópsia, né? Para ver se esses linfonodos eles estão comprometidos ou não. E às vezes é preciso retirar toda a cadeia dos gânglios, né, das ínguas de debaixo do braço. Geralmente, isso é quando esse câncer está mais avançado. E quando a gente retira todos os gânglios, todos os linfonodos de debaixo do braço, da axila, a gente pode comprometer essa linfa, né, essa drenagem linfática, e pode ter algumas consequências, né? E por isso, né, o trabalho da Érica é fundamental, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório de orientação dessas pacientes. Então, eu queria que a Érica falasse um pouquinho, assim, porque é muito, muito, muito importante, gente. O trabalho da fisioterapeuta, essa questão do tratamento multidisciplinar, né? A oncologia, a radioterapia, o cirurgião, a fisioterapia, o psicólogo. A gente tem que estar todo mundo junto, alinhado, para dar o melhor tratamento para essa paciente viver o melhor possível, né? Então, queria que a Érica falasse um pouquinho aí para a gente do pré e do pós-operatório nas pacientes tratadas de câncer. Isso aí. A gente fala que no pré-operatório é muito importante o paciente passar na consulta, principalmente na fisioterapia, para a gente educar o paciente. O que é isso? Educação quer dizer tirar dúvidas e principalmente quebrar mitos, porque a gente ouve muita coisa, né? As pacientes chegam lá no consultório assim, Érica, mas eu não vou poder mexer mais o meu braço durante quanto tempo? E se ele esvaziar minha axila? Eu nunca mais vou ter esse membro com a mesma mobilidade, eu preciso dele para trabalhar. Então, acaba que a gente consegue orientar o paciente de uma forma que ele sai lá do consultório falando assim, eu pensei que a minha vida estava fulminada, porque pensei que eu não pudesse mais ter a minha rotina de volta. E é exatamente o contrário. A gente tenta, junto com toda a equipe interdisciplinar, fazer com que o paciente retorne à sua rotina o mais rápido possível. Retorne ao seu trabalho o mais rápido possível, ao seu cuidado com o filho o mais rápido possível, né? Hoje a gente tem pegado cada dia mais em consultório pacientes muito novas, com crianças de colo, pequena. Imagina, eu vou ficar quantos meses, quanto tempo sem pegar o meu filho no colo? Nem um mês. Pelo contrário, a gente vai fazer com que você volte à sua rotina muito rápido. E além desse pré-operatório, Thaisa, é muito importante o pós-operatório imediato. O paciente acabou de ter alta hospitalar, já começa na rotina com a fisioterapia. Mas é para mexer o braço. Érica, você não participa? Desculpa te interromper, mas quantas vezes você não participa lá no centro cirúrgico já? Isso, porque essa fisioterapia, Virgínia, ela vai ser diretamente proporcional à agressão que foi feita na cirurgia. Então, é muito importante nós da equipe, o quanto a gente consegue, né, por causa da correria, participar intraoperatório. Aí a Luciana fez uma pergunta muito legal. Eu falo um pouco sobre a dificuldade de algumas pacientes de movimentar o braço. Essa dificuldade também vai ser proporcional à agressão que foi feita na cirurgia, né? O mastologista, ele tem que livrar o tecido de alguma lesão que possa ficar. E para isso, algumas vezes, principalmente quando o diagnóstico é mais tardio, ele precisa de ser muito agressivo, né? Ele precisa de esvaziar a axila, ele precisa de tirar todo o tecido mamário, ou mesmo quando é um quadrante, mas às vezes esse quadrante, a mama da paciente já é muito pequena e precisa de tirar um tecido grande. O que pode ser quadrante para uma paciente não é para outra. Então, a fisioterapia, ela vai primeiro reabilitar esse tecido. Vão mobilizar esse tecido, acompanhar as fases da cicatrização. Acompanhando isso, a mobilização do braço libera. É impressionante. Não precisa desse cuidado, desse temor todo, quanto que eu vou movimentar o braço, não. A gente só tem que ir acompanhando as fases da cicatrização pelo que a mama passou. A mama e principalmente a abordagem axilar. E às vezes a paciente não vai, né? E quantas vezes, gente, às vezes a paciente
volta assim com histopatológico 20 dias depois e volta assim, ó. Com o braço agarrado no corpo, né, Thaísa? Assim, não, porque eu tô com medo. Eu falei, não, minha filha, pode mexer esse pode. Essa pode. semana eu vi de uma paciente falando assim, Érica, a paciente tem a síndrome de carregar a Bíblia embaixo do braço, ela não pode soltar a Bíblia. E não é isso, a gente tem que começar a movimentar o braço com limitações específicas na alta hospitalar, porque isso só vai ajudar esse tecido a cicatrizar. E com isso vai diminuir edema, vai diminuir a inflamação, o paciente não vai ter queixa nenhuma de dor, né? Então, tudo isso só vai acompanhando esse processo que vai passar pela cicatrização, aliviando vários incômodos. E aí, gente, só para vocês, assim, não sei se para vocês isso é automático, eu tô falando com o público mesmo. Para mim, isso não era óbvio, né? Quando eu comecei a estudar câncer. Eu não fazia ideia do que era feito. Eu dizia, mas será que ela vai fazer movimento? Hoje a fisioterapia ela evoluiu muito. A Érica me deu uma aulinha sobre isso, né, Érica? A fisioterapia evoluiu muito, acho que a Érica pode falar mais pra gente, mas não é só movimento, então tem ultrassom, né, Érica? Tem o laser, tem né? tape. Tem a tape, porque o tape vai ajudar muito nesse processo de reparo tecidual. Eu gosto muito, Virgínia, de explicar, desenhar, né? As pacientes chegam lá falando assim, doutora Virgínia, desenha tudo